Hey sellers! Sir Gabriel Almeida aqui. Esse vídeo é um pouco diferente daquilo que a gente está acostumado a fazer aqui no YouTube. Porém, o meu desejo aqui é o mesmo, é ajudar você a ter ainda mais resultado nas suas vendas e vender de uma forma muito mais fácil. Então hoje eu quero perguntar para você qual é o principal impedimento que você vê, que você enxerga na hora das suas vendas. O que é que te impede hoje de vender mais, de vender melhor? O que você sente que de fato, se eu mudasse e melhorasse isso, eu teria mais resultados? Eu já me perguntei muito porque algumas coisas me impediam de chegar no resultado que eu desejava. A falta de confiança do conhecimento do produto que eu tinha, às vezes a falta de experiência em conhecer aquele cliente, em talvez argumentar contra aquele cliente. Uma das coisas que mais me pegaram dentro aí dos meus mais de 10 anos de venda foi entender exatamente o que era necessário para eu conseguir vender mais. Quais eram as ferramentas ou as habilidades que eu precisava para poder desenvolver no caminho das vendas. E o que eu fiz foi mesmo me aprofundar nos livros, nos conteúdos da internet, para poder me qualificar. Porém, uma das maiores experiências que me fez virar a chave dentro da minha mente sobre o que é vender foi entender, primeiro, que as vendas são uma habilidade desenvolvida, não é nato. Ninguém nasce sabendo vender. Tem gente que nasce mais carismático, tem gente que nasce sabendo falar melhor, mas tudo isso é aprendido na sua infância, com as pessoas que você se reuniu, com a sua família, os ambientes que você era exposto e também a forma que você foi desenvolvido e treinado. Porém, eu não fui muito desenvolvido nessa área na minha adolescência, na minha infância. Então, eu ficava me perguntando, por que tem pessoas que parecem que nasceram tão boas naquilo? E eu descobri que as vendas não é algo nato, é algo que você desenvolve. Esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto foi com uma experiência com um grande cliente, que um dia eu fui ao escritório dele e ao invés de ele me atender no escritório, ele decidiu conversar numa cafeteria. O escritório dele era no shopping, então nós fomos para a cafeteria do shopping e começamos a conversar. Naquela conversa, um baita insight foi o seguinte: ele falou que ele fazia negócios com pessoas que ele conhecia. Eu faço negócios com pessoas que eu conheço. Eu havia me conectado com ele através de um conhecido dele. Isso me trouxe essa porta de acesso, porque era um grande empresário, um dos maiores empresários da minha cidade. E ao conversar com ele, eu percebi que os grandes empresários, eles prezam muito por quem ou pelo quem eles estão fazendo o negócio. Então, antes de você apenas querer vender para o seu cliente, deseje gerar um relacionamento com ele. Deseje criar pontos de contato. A gente chama isso no mundo de vendas de rapport, ou seja, pessoas que conhecemos em comum, lugares que visitamos em comum e as coisas que gostamos em comum, os hobbies. Quando nós conseguimos encaixar coisas que conectam, por exemplo, eu fiz uma viagem, fui a Paris há um ano e essa viagem foi maravilhosa, eu conheci tal restaurante, eu fui à Torre Eiffel, eu andei pelo Rio Sena. Se ele tiver feito a mesma coisa, se você conseguiu conectar isso da conversa dele, ele vai dizer, nossa, foi uma experiência incrível. Ou se ele disser, não, essa experiência foi terrível para mim, eu não gosto de Paris, então não entra nesse assunto aí, né? Tenta jogar para fora e pergunta um lugar que ele foi, tenta conectar de alguma forma. Quando você conecta, você gera um rapport, você consegue abrir espaço para aquela pessoa ouvir você. E o terceiro e último ponto, que para mim é fundamental, é a sua imagem pessoal. Não tem como você querer fechar grandes contratos se vestindo como alguém que não está no nível do cliente. Eu não indico ou não colocaria que você deve estar sempre no nível acima do seu cliente. Em relação à imagem, óbvio. Em relação ao seu produto, você deve estar, porque você é o profissional. Mas em relação à sua imagem, você tem que ser no mínimo aceitável. Alguém que vende, por exemplo, na época eu era corretor de imóveis. Alguém que vende imóveis de alto padrão, acima de R$1 milhão na minha cidade, precisava andar num carro legal, porque uma comissão no corretor, na média 5, 6%. Se eu tinha um certo resultado, se eu conseguia vender alguns imóveis, a média de resultado era 60 mil, 50 mil reais por venda, né? Então isso chama ou tende-se a chamar
Alguém que tem uma capacidade financeira de vir num bom carro, não precisa ser o melhor, mas um bom carro, um carro limpo, as roupas limpas, bem passadas. Dentro desse mercado, uma roupa social vai muito bem. Eu falo sobre, no mínimo aceitável, de você estar num padrão que faz sentido, as roupas pelo menos ajustadas, limpo, um bom perfume. Tudo isso vai ajudar muito na sua negociação. E por fim, se divirta na relação. Busque muito mais, ao invés de empurrar um produto, empurrar um serviço, busque conhecer o seu cliente, entender as suas necessidades e aí sim oferecer um produto que caiba exatamente dentro da proposta do seu cliente. Hey sellers! Se você tem gostado desses conteúdos, já segue, compartilha, curte e comenta, porque vai ser muito importante para que você possa receber mais vídeos como esse para o seu desenvolvimento e se tornar cada vez um melhor vendedor. Estamos juntos, até breve!